Vamos ler o texto? Atos 22, 22 a 30. Diz assim: Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atiraram poeira para os ares. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza, e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com as correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer, porque este homem é cidadão romano? Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Vamos ter mais um momento de oração? Santo Deus, amado Pai, nós estamos reunidos aqui como Tua igreja e te pedimos, ilumina a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra, entender o que essa história da vida de Paulo tem a ver conosco, o que tem a ver com a Tua igreja. Fala aos nossos corações, que todo homem se cale para que possamos ouvir a voz do Senhor, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que vocês diriam para alguém que terá diante de si um sofrimento iminente? O que você diria para alguém que foi condenado a tomar açoites? O que você diria a alguém que acabou de perder um parente querido? Você diria assim: poderia ser pior. Você diria: veja pelo lado positivo dos seus açoites. Talvez você pensasse em dizer: você fez por merecer, você fez algo errado, a culpa é sua. Qual conselho você daria para alguém que está sofrendo, para alguém que vai sofrer alguma coisa terrível? Talvez o nosso pensamento mais automático seja: Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de tudo. E essa é quase uma mensagem padrão que a gente diz para quem está sofrendo, e ela é muito correta. Mesmo que pareça algo simples, é sempre muito pertinente lembrar a todos aqueles que sofrem que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus conduz toda a história, de que Deus com sua poderosa mão criou o universo, sustenta o universo e também as nossas vidas. Ele não abandona nenhum dos seus servos, mesmo diante de um sofrimento, mesmo diante de açoites. E é essa verdade que esse texto vai nos ensinar. Esse será o resumo de todo o nosso estudo. O Senhor conduz minimamente cada passo da história para o bem do seu povo e avanço do seu reino. Vou repetir para que você lembre dessa frase. O Senhor conduz minimamente cada passo da história para o bem do seu povo e para o avanço do seu reino. É isso que esse texto vai nos ensinar através das cenas que nós vamos ver aqui. Se você lembra do que está acontecendo aqui no livro de Atos, a gente precisa olhar um pouco para trás para saber por que Paulo do nada vai receber açoites. Talvez você não estivesse aqui semana passada e eu preciso te lembrar disso. No último domingo, nós fomos conduzidos pelo presbítero Itiel a perceber como Paulo chegou nesse momento aqui. Esse momento de tensão na sua vida, esse momento na sua jornada missionária em que ele foi levado para Jerusalém. Ele foi conduzido de maneira praticamente criminosa. Os homens queriam capturar Paulo procurando motivos, procurando alguma razão para chamá-lo de criminoso. E, obviamente, não encontraram uma razão para isso. Então ele estava sendo tratado como um rebelde. Aqueles homens, os líderes de Jerusalém, os líderes das cidades, olhavam para Paulo e diziam assim: esse homem está se rebelando contra a lei de Moisés. Esse homem está se rebelando contra o nosso Deus. Ele quer trazer gentios, gente que não é judia, gente que não é cristã como a gente é. Ele está querendo trazer esse povo para dentro da igreja. E Paulo estava dizendo: é verdade, eu estou fazendo isso, mas foi o próprio Deus que mandou. E aí está feita a bagunça. E aí está feita toda essa cena que a gente está vendo. Isso despertou a ira de muita gente, não só a multidão. Paulo estava sendo alvo daquela multidão, mas também dos comandantes, como a gente vai ver aqui na história, o comandante Cláudio Lícias. Ele entra em cena, e ele só não tomou uma surra por causa desse homem que entra na situação para poder intervir, ver o que está acontecendo aqui. Mas essa não era a primeira vez que Paulo estava sendo humilhado ou agredido de alguma forma. Ele já tinha dado o seu testemunho outras vezes, e toda vez que ele dá o testemunho dele, acontece a mesma coisa. Os homens se iram, se levantam contra ele, e quando se levantam contra ele também estão se levantando contra o nosso Deus, porque Paulo só estava testemunhando de Cristo. E aí ele é amarrado, ele é levado para ser castigado por defender a sua fé verdadeira. Sim, talvez você lembre, Paulo teve um passado um tanto quanto sanguinário, um passado um tanto quanto violento.
mas ele passava nessas igrejas, ele passava nessas cidades dizendo, olha, eu realmente fiz tudo aquilo, vocês lembram de mim, mas Cristo mudou minha vida, Cristo me transformou. E essa mensagem de que Cristo transformou um assassino em um pregador despertava a ira das pessoas. Diziam, como assim? Eu nasci judeu, eu nasci da melhor tribo aqui, eu sigo esses mandamentos desde pequeno e Deus nunca me deu uma graça especial como essa. E Paulo chegava e dizia, mas ele me levou até o terceiro céu, e ele me revelou coisas que eu não posso nem dizer a vocês. E isso despertava a ira dos judeus. Por isso, que diante dessa cena, enquanto Paulo acaba de escapar dos açoites, a gente é levado a perceber que o Senhor conduz minimamente cada passo da história para o bem do seu povo e para o avanço do seu reino. E eu quero fazer você entender essa verdade mediante 3 cenas que são apresentadas naturalmente aqui no texto. A primeira delas está nos versos 22 a 24. Nós somos convidados a ver um povo irado. Um povo que está agindo completamente por impulsos, vivendo completamente por sua ira. Olha novamente para os versos 22 até o verso 24. Lembrando que o cenário aqui é Paulo dando seu testemunho pessoal, falando da sua conversão. E olha o que o texto diz. Ouviram-no até essa palavra. Que palavra? Vamos olhar nos versos anteriores. Olha para o verso 17 em diante. Paulo disse assim, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, ou seja, ele viu o próprio Cristo. Apressa-te, sai logo para Jerusalém, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. No momento em que Paulo fala isso, olha para o verso 22, ouviram até essa palavra. Então gritaram dizendo, tira esse homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as capas, atiraram poeira para os ares. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim o clamavam contra ele. Essa é a situação. Paulo estava dando seu testemunho e provavelmente o povo não estava nem aí porque ele estava falando. Estavam esperando uma palavrinha, uma circunstância para dizer, pronto, é por essa razão que nós vamos condenar. No momento em que ele fala que Deus o enviou para pregar aos gentios, eles dizem, opa, tira esse homem, vamos matar ele agora, ele não é digno de estar nem nessa terra. É o que aquele povo faz, essa é a cena animalesca que a gente está vendo aqui. Sabe quando você está falando, ninguém está te ouvindo de verdade? Era o que estava acontecendo aqui. Paulo estava dando seu testemunho, falando que sim, ele foi um assassino, sim, perseguiu, ele viu até Estevão e se alegrou na morte de Estevão, mas Deus o chamou, Deus o salvou, Deus o transformou. E ao invés daqueles judeus, o povo que estava ouvindo ficar feliz com isso, se alegrar na conversão dele, na transformação do evangelho, o povo diz, vamos matar ele. Está na hora de matar esse homem porque ele não é digno de estar aqui entre nós. Paulo não estava falando sobre os seus pensamentos, nem mesmo sobre aquilo que ele achava que era melhor para os judeus. Ele estava falando sobre o que Cristo fez em sua vida, e isso incomodou aqueles homens. Falar sobre Cristo para pessoas que não olhavam para Cristo como Messias era uma afronta, ainda mais dizendo que Cristo apareceu para ele e disse, vá pregar para os gentios, que eles não acreditavam que os gentios seriam salvos também. Então isso desperta a ira daquele povo, e o verso 23 diz que eles gritando, arrojando de si as suas capas, atiraram poeira para todos os lados. Eu acho que você consegue imaginar isso como um estouro de bois, assim, uma manada passando e voando poeira para todo lado. Eram aqueles homens sacudindo as suas capas, um momento de ira, de euforia, dizendo, tem que matar esse homem agora, levantando poeira para todos os lados. Peguem logo esse homem, ele merece morrer. Era o grito da multidão. E talvez o problema não fosse Paulo ensinar sobre os gentios, talvez o problema fosse o ego mesmo daqueles homens, que olhavam e diziam, como assim? Esse cara matou tanta gente e agora é um dos escolhidos de Deus, virou apóstolo depois de tanto tempo, e nós? O que é que Deus fez para a gente? O que é que Deus vai dar para a gente? E Deus não deu nada para aqueles homens. Nada além da simples pregação do evangelho, mas eles queriam algo mais. Eles pensavam, nós somos a nata da igreja e não vamos receber nada, enquanto um assassino foi chamado de apóstolo. Mas alguém entra na história de Paulo, alguém entra nessa situação, no verso 24, é dito que entrou um comandante nessa história. Ele viu aquela multidão enfurecida e disse, opa, o que é que está acontecendo aqui? Ele toma uma atitude. Para acalmar a multidão, mas não matar logo Paulo de cara, ele diz, vamos recolher esse homem e vamos interrogá-lo, vamos levar ele para uma entrevista, um programa, um podcast bem tranquilo, com açoites. Ele responde perguntas enquanto ele é açoitado, bem tranquilo. Paulo seria entrevistado dessa maneira, mas pelo menos ele ainda teria tempo de responder algumas perguntas enquanto suas costas sangravam. Se você não faz ideia do que era um açoite naquela época, o açoite era tipo uma vara, em que na ponta dessa vara eram amarrados cordões de couro. Esse couro, por sua vez, tinha fitas
tinha pontas de pedra ou de ossos, amarrados em cada ponta de couro. Então ia ser uma massagem nas costas de Paulo, enquanto ele simplesmente respondia às perguntas do comandante. Ele sangraria enquanto responderia às perguntas. A história conta que o açoite era usado para os piores criminosos, e esse açoite era usado até eles responderem todas as perguntas que os soldados romanos gostariam de ter respostas. Assim, os homens sairiam deformados, com seus músculos rasgados, tendões e nervos, e muitos morreriam naquele momento de açoites. Era esse, provavelmente, o destino de Paulo. Seria essa a situação se não houvesse uma intervenção divina aí. E isso parece assustador. Isso parece um tanto quanto sanguinário e aterrorizante. Tudo isso que Paulo estava enfrentando simplesmente por pregar o Evangelho. Mas não foi assim também com o nosso Salvador. Não foi assim também com Cristo. Enquanto ele pregava, passava nas cidades, anunciando a vinda do reino, anunciando que já era chegado o reino, anunciando que o seu Pai havia o enviado, que ele era o Salvador desse mundo. Não foi assim que fizeram também com ele? Os homens colocaram a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele morreu naquela situação totalmente excruciante, literalmente na cruz. Esse foi o nosso Salvador. O que é que Paulo podia esperar de diferente? Você não vê em momento algum nesse texto Paulo dizendo: eu não mereço isso, Senhor. Me tira daqui. Por que estão fazendo isso comigo? Ele não fala. Porque como um discípulo de Cristo, ele sabe o que o seu mestre passou. Como discípulos de Cristo, nós não podemos esperar um destino diferente. Se nós hoje sentimos paz aqui, se não estamos sendo perseguidos, é puramente por graça e misericórdia do nosso Deus. Mas ainda que as situações se tornem semelhantes à de Paulo, devemos ser firmes. Devemos honrar ao nosso Deus e seguir ao nosso Senhor, mesmo que pareça injustiça a sociedade perseguindo os crentes, mesmo que pareça injustiça sermos açoitados, ainda que sejamos. Devemos o fazê-lo por amor ao nosso Deus, sabendo que o nosso Deus conduz minimamente cada passo da história para o bem do seu povo e para o avanço do seu reino. Isso significa também que se você já tem sofrido, se você tem passado algum tipo de perseguição, talvez calúnia e difamação por causa do testemunho de Cristo, por causa do seu testemunho de transformação e salvação, seja lembrado que o Senhor tem conduzido o seu povo até mesmo no sofrimento. Até mesmo na provação, o povo de Deus é amadurecido e é fortalecido. Mesmo que você esteja sofrendo, há um Deus que está perto de você, que não te abandona. E se Cristo sofreu, também sofreremos. Mas como Cristo venceu, com Ele também venceremos. E essa é a verdade que nós vemos aqui sobre esse povo irado nesse texto. Há um povo irado querendo destruir Paulo e a sua vida simplesmente pelo seu testemunho. Mas olha para o verso 25 a 28. A segunda cena agora desse texto acontece um apelo aqui no meio da história. Diz assim o verso 25. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Quando Paulo estava nesse último momento da sua vida, já pronto para ir para os açoites, o açoite ele seria amarrado em um tronco, em um poste, e naquele tronco, com essas correias amarrado, ele seria ali chicoteado até a morte, respondendo perguntas. Essa cena é digna de um filme. Talvez você possa imaginar agora, não um filme sanguinário como esse, mas um filme de piratas. Seria a cena em que ele está caminhando já pela prancha, em que o líder do navio, aquele navio pirata, diz: você vai ser condenado a morrer aí no oceano. Então ele caminha pela prancha, até chegar no final da prancha. Você sabe o final, seria uma morte certa. Ele cairia no oceano e morreria afogado ou comido por algum bicho. Mas quando ele está caminhando nessa prancha, nos seus últimos momentos, o capitão pergunta quais são as suas últimas palavras. E Paulo disse: opa, então já que me deu a oportunidade, eu tenho uma palavra. Eu sou um cidadão romano. Você vai ferir o código da lei romana? Você vai ferir as suas regras? Você vai desobedecer ao seu próprio estatuto? Nós somos cidadãos romanos, não podemos chicotear e açoitar uns aos outros sem haver uma condenação. É esse o apelo que Paulo faz. Em outras palavras, ele está dizendo: não vai ter nem sequer um julgamento para saber se eu sou realmente um condenado. Pode me açoitar, mas me condene primeiro. É o que ele está dizendo. E aí ele tem que passar por esse processo legal. Ele tinha uma bala na sua arma, ele tinha uma bala no gatilho e o tiro foi certeiro. Era exatamente o ego dos cidadãos romanos. Eles eram um povo que se orgulhava por ter o melhor código de ética, o melhor código de leis daquele período. Então você apelar para a lei de Roma era ferir justamente o ego deles. Opa, você vai quebrar o que você mais ama de maneira tão clara. Eu tenho que ser julgado.
É o que Paulo está dizendo. Então ele apela para esse código jurídico de Roma, que era complexo, era truncado, mas serviria como apoio nesse momento. E aí o comandante, no verso 26, o centurião, na verdade, chega para o comandante e diz: olha o que você ia fazer aqui. Você me mandou matar um homem que nem foi condenado ainda. Quem ia se prejudicar era o próprio centurião e também o comandante, porque quando fosse descoberto que eles estavam quebrando esse código de leis, talvez o final deles fosse o mesmo. Talvez o final do centurião, talvez o final do comandante fosse igual ao de Paulo, açoites até a morte, por quebrar o código de leis de Roma. E aí no verso 27, o comandante chega para Paulo e diz: quer dizer que você é romano? Você é romano e eu estou julgando você, nem julguei você, já estou condenando. Paulo simplesmente responde: sou. Nesse momento a gente não deve pensar que foi simples. Esse é um momento de muita confiança. Naquele momento a gente não tinha Secretaria de Defesa Social e emitia um RG. Paulo não tinha um certificado de cidadão romano, um crachá que ele andava no bolso. Havia nessa época uma lista enorme, um rolo de cidadãos romanos. E Paulo, como é dito aqui no texto, ele tinha isso desde o seu nascimento. Então o seu nome já devia estar nessa lista há muitos anos, enquanto a do próprio comandante foi um título comprado, como ele vai dizer mais à frente. Mas, por ser um rolo muito grande, com todos os cidadãos de Roma, provavelmente ninguém andava com isso no bolso. Então, quando você parava alguém, ia julgar alguém, você tinha que simplesmente confiar na sua palavra. Esse é o momento em que Paulo fala com toda firmeza: eu sou um cidadão romano. Eu sou um cidadão romano e Cláudio tem que acreditar na palavra desse homem, porque se ele não acredita e mata, ele está sendo julgado perante a própria lei. Mas se ele acredita e, de fato, aquele homem, Paulo, é um cidadão romano, ele tem a sua chance de escapar nessa situação. O comandante diz: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. E Paulo diz: pois eu tenho desde que eu nasci. Aquele homem diz: eu batalhei para virar um cidadão romano. E Paulo diz: pois eu sou desde que eu nasci. Meus pais já me deram esse título. Eu já nasci romano, então você não pode me condenar assim. Eu não estou mentindo, eu sou filho de romanos e sou um romano também. É o que Paulo apela, ele apela para essa Constituição. Ele não deseja ver a Constituição do seu país rasgada para infringir uma lei, para condenar um homem inocentemente. E aí a gente pode imaginar as nossas próprias vidas nesse momento. Talvez Paulo nunca tivesse pensado em toda a sua história que um dia o título de cidadão romano ia salvar a sua vida. Isso fala muito ao nosso coração. Se você pensa que aquele curso que você fez lá no passado, antes de ir para o Seminário Presbiteriano do Norte, não serviu de nada, Deus pode ter um plano para isso. Se você pensa que aqueles 4 anos que você dedicou da sua vida aprendendo alguma coisa, aprendendo a fazer a costura, aprendendo a fazer natação, seja lá o que for, diante dos olhos de Deus, isso tem um propósito. Isso significa que para nós e para nossos filhos, não há nada em nossas vidas que seja feito por acaso. Você não botou seu filho na escola que ele estuda por acaso. Você não matriculou ele no inglês ou na natação, seja lá o que for, por acaso. Não existem acasos ou coincidências na vida dos crentes. Não existem acasos ou coincidências na vida daqueles que servem aos propósitos de Deus. Paulo nasceu romano e não foi por acaso. Ele nasceu naquela família com os pais dele e não foi por acaso. Deus sabia e já tinha escrito a história de forma que um dia ele precisaria dizer: eu sou romano, eu nasci filho de pais romanos, por isso eu sou um cidadão romano. Isso quer dizer que até mesmo aquilo que você despreza e acha que nunca vai ser útil, pode ser útil aos olhos do nosso Deus, pode ser útil no propósito do nosso Redentor. É isso que nós precisamos entender. Não há nada que nós tenhamos feito em nossa vida. Nem mesmo um único hábito. Talvez você treina tênis, joga vôlei, seja lá o que for. Tudo isso faz parte de um grande plano de Deus para a sua vida. Seja para o seu amadurecimento, seja para o seu aperfeiçoar. Tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos lembrar disso. Na vida de um crente não há coincidências, não há acaso, mas há um Senhor que conduz minimamente cada passo da história para o bem do seu povo e para o avanço do seu reino, como nós já temos visto aqui. Diante de um povo irado que queria matar Paulo, Deus mostrou que conduz a história e que protegeria Paulo. Agora, quando Paulo chega e apela àqueles homens, ele lembra de um título que ele recebeu ao nascer. Deus conduz a história, conduz cada passo do seu povo, para o bem do seu povo e para o avanço do seu reino. Então pare com essa ideia de sorte, pare com essa ideia de acaso, pare com essa ideia de talvez dê certo. Deus tem cuidado de todas as coisas. Cada mínimo evento, até o mais desprezado, até aquele menor momento que você senta para brincar com seu filho, isso pode ter grandes impactos aos olhos do nosso Redentor. Isso pode ter grandes impactos no longo prazo diante da vontade de Deus. A escola, os amigos, os hábitos, o trabalho, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não há um texto que você leia na internet, não há um livro que você tenha lido que você possa dizer: isso é inútil, não serviu para nada, não serve para minha edificação.
com certeza serve. Se entregue consagrado ao Senhor. Tudo o que nós fazemos, cada nota musical é parte da grande orquestra do Divino Maestro que tem conduzido a história. O nosso Deus tem conduzido todos os nossos passos, todos os dias. Não só aqui na igreja, mas quando você está lá fora e acha que não, Ele também está conduzindo. E por fim nós chegamos aos versos 29 e 30. Depois de ver esse povo irado, depois de ver esse apelo de Paulo, nós vemos agora um resultado nos últimos versos do texto. Ele diz assim: imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e o ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Olha que texto interessante. Cláudio, o comandante, percebeu que já tinha feito besteira, já tinha mandado amarrar um homem que não deveria ter sido amarrado. Então agora ele já temia pela sua própria vida, não mais pela de Paulo, porque ele já ia libertar Paulo, mas ele fica: agora quem está em risco sou eu. Então, já que eu não posso condenar esse homem diante da lei, porque tinha que haver um processo legal, um processo organizado, já que Cláudio não mais podia condená-lo, ele disse: rapaz, vou jogar essa bola para outras pessoas. Ele diz: junta aí os sacerdotes, junta os escribas, quem vocês puderem, chame quem puder, e condenem esse homem por outra coisa. Não condenem ele por ser um civil errado. Busquem causas religiosas. Eu não me meto mais nisso, saia do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal dos judeus, o julgamento dos judeus. Então, vocês que resolvam essa bronca aí, eu não tenho nada a ver com isso. Minha vida já está em risco, eu não vou me meter mais. É o apelo que agora, a resposta que o próprio Cláudio dá. Ele diz: eu não quero mais me meter nessa história, vocês que resolvam por aí. E a gente já pode perceber algo nessa história. A gente já pensa, muitas vezes a gente pensa que a nossa história é meio que Disney, é meio que conto de fadas, tem que ter final feliz. E essa história, até agora, não acabou com um final feliz. Paulo, ele teve um povo irado querendo matá-lo, ele faz um apelo que lhe garante um suspiro mais de vida, mas logo depois do seu apelo, o comandante faz: eu não vou resolver o problema, vocês vão, deem um jeito aí. Ou seja, ele continuava sob risco, ele continuava condenado, ele continuava sendo martirizado por aqueles homens, e a história não ficou bem, de fato. Ele só se livrou dos açoites, isso já ajuda muito. Mas ele ainda estava com a sua cabeça em risco. Ele ainda seria caçado pelo Sinédrio, de fato, perante aquele tribunal dos judeus que ia se reunir no dia seguinte, como o texto diz no verso 30, para que ele fosse condenado. Ele devia ser apresentado ali, iam procurar alguma razão para condenar aquele homem. E qual a causa de chamar um Sinédrio para inquirir Paulo? Simplesmente porque o texto diz que ele estava causando um tumulto diante dos judeus. Simplesmente porque aquele homem tinha pregado o evangelho e a multidão não gostou. Então, como a multidão não gostou, ele deveria ser condenado de alguma maneira. Isso fala muito sobre o que tem acontecido. Muitos são os que moldam a mensagem nos púlpitos por causa da multidão. Porque a igreja não está gostando de ouvir uma mensagem que fala sobre pecado. Porque a igreja não está gostando de ouvir uma mensagem que fala sobre condenação, que diz que todos nós somos carentes de graça e precisamos da misericórdia de Deus. Isso ofende. Então vamos mudar a mensagem para que a gente não seja condenado também. A gente vai perder dízimos, a gente vai perder pessoas, então não vale a pena pregar com tanto rigor como Paulo fez. Como Paulo que chega e diz: foi Deus que me mandou dizer que não só vocês são salvos, mas até quem você não quer. Até aquele que você acha que é imundo, esse também vai ser salvo, se Deus quiser. Quando a gente prega fielmente, esses são os resultados muitas vezes. Muitas vezes as multidões não vão gostar, o mundo não vai gostar. O povo vai se irar contra nós. Mas é assim nesse mundo caído. É assim nessa terra, nem sempre o final é feliz. Muitos são aqueles que morrem por amor do evangelho. Nem sempre o final é como nos contos de fada. Mas, olhando pela ótica do nosso Criador, o final sempre é feliz. Mesmo que aqui nesse mundo sejamos triturados, amassados e moídos pelos homens, ainda há um Deus que cuida de nós. Ainda há um Deus que colhe nossas lágrimas e vê o nosso sofrimento. Mesmo que a nossa morte eventualmente seja completamente injusta, aos olhos de Deus, será com grande alegria e triunfo que nós chegaremos lá. Mesmo que os governantes nos persigam aqui, que haja talvez uma perseguição em outros países, talvez um futuro próximo nosso, mesmo que isso venha a se tornar o pior cenário, diante do nosso Deus, nunca há um pior cenário. O pior que pode nos acontecer é o melhor que pode nos acontecer aos olhos de Deus. Juntos ao Senhor, certamente teremos felicidade eterna, maravilha sem fim, vida eterna, conquistada pelo nosso Senhor na cruz, pelo nosso bendito Cristo. Então não há razão para ficarmos
atemorizados, medrosos diante dos homens. Assim como Paulo, precisamos ter firmeza. Assim como o nosso bendito Salvador, precisamos ter firmeza. Se você lembra, foi exatamente assim que aconteceu com ele no Getsêmani, enquanto ele se afasta dos seus discípulos e vai orar junto ao próprio Deus. Ali está somente Cristo e o seu Pai. Ele se ajoelha e começa a orar ao Senhor. E naquele momento o seu suor não era de calor, era como sangue. Ele estava numa oração tão fervorosa, tão intensa junto ao seu Pai, que ele começa a sangrar. E o que era aquilo ali? Ele estava lutando contra Deus, dizendo, eu não vou para a cruz. Ele estava dizendo, eu vou para a cruz. Mas, se possível, me livra disso, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Cristo não foge dos sofrimentos. E porque ele não fugiu dos sofrimentos, nós temos paz. Porque ele não fugiu dos sofrimentos, nós temos esperança. Porque ele não fugiu dos sofrimentos, mesmo que você passe por sofrimentos aqui, você sabe do final da história. Você sabe o que vai acontecer na última página do livro. Você sabe o que vai acontecer no final de toda a história, na consumação das eras. O nosso Deus venceu, e com ele todos os que estão vencerão também. Vencerão todos os principados e potestades, os poderes desse mundo. Nada disso tem valor, nada disso vence o povo de Deus. Há um Deus triunfante que vence pelo seu povo. Há um Deus triunfante, há um Senhor que conduz minimamente cada passo do seu povo, que conduz cada passo da história para o bem do seu povo, para o avanço do seu reino. Esse é o nosso Deus, e Ele é o Senhor de toda a história. Nenhuma vírgula da sua vida. Nada é por acidente, você não veio parar nessa igreja por acaso. Deus não botou sua casa relativamente perto daqui, ou fez você chegar aqui por coincidência. Tem outras milhares de igrejas na cidade. Se Ele te trouxe para cá, Ele tem um propósito nisso. Se Ele colocou você no trabalho que você está, há um propósito nisso. E mesmo que você não consiga enxergar um bom final até agora na sua história, você pode olhar mais à frente. Você pode olhar adiante, já ver o que Deus tem prometido para todo aquele que nele espera. Tiago vai falar sobre isso. E ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação, a provação, porque o resultado é a coroa da vida que está proposta a todo aquele que ama a Deus, todo aquele que espera pelo Senhor. Não herdará coroas e dinheiro nessa terra, mas a coroa da vida eterna, a esperança que venceremos a morte junto ao nosso Senhor. Essa é a alegria que nós temos. Esse é o consolo que nos guarda, mesmo quando nossos olhos só estão marejados de chorar. Mesmo quando a nossa vida mostra muitos sofrimentos, podemos olhar para a graça de Deus, que nos dá conforto, que nos dá misericórdia, que nos dá perdão, que nos alcançou e também alcançará gentios, judeus e romanos. Todos os povos, todas as tribos virão ao Senhor, e o nosso trabalho é anunciar essa mensagem com toda firmeza e com todo zelo. Assim, eu gostaria de te lembrar 3 lições que saltam aos nossos olhos quando a gente entende esse texto. A primeira delas, em especial para os que ministram a palavra de Deus, mas também para todos os crentes que são chamados a anunciar essa verdade, é lembre que sempre tentarão silenciar os ministros de Deus. Olha o que estava acontecendo. Paulo tinha acabado de anunciar o seu testemunho, e os homens, opa, cala a boca. Aqui a gente tem que matar esse homem logo. Vamos silenciar ele aqui. Isso acontece e continuará acontecendo sempre com os ministros de Deus. Quando alguém se levanta para anunciar a verdade de Deus, a mídia vai cair em cima, os homens vão dizer que essa é uma mensagem homofóbica, que essa é uma mensagem que não é inclusiva, seja lá o que for. A mensagem de Deus sempre vai ter que passar por isso. Nós seremos perseguidos e silenciados. Não podemos esperar algo diferente hoje, se somos servos de Deus. Mesmo que você não tenha tido visões sobre Cristo, que Ele não tenha te levado ao terceiro céu, você é chamado a anunciar essa mensagem. Você é chamado a abrir a sua boca nesse mundo e anunciar o Cordeiro de Deus, que salva, o Cordeiro de Deus que redime. Então precisamos ter coragem, meus irmãos. Precisamos ter coragem de enfrentar até mesmo pessoas ao nosso redor, dizendo, fique calado, sua fé guarde para você. Não guardamos a nossa fé para nós. Não guardamos esse riquíssimo tesouro que recebemos, compartilhamos, abençoamos com esse evangelho poderoso que nos alcançou. Segunda lição que esse texto nos ensina é que devemos viver de maneira reta diante da lei de Deus e dos homens. Olha o que estava acontecendo aqui. Paulo estava diante de uma morte iminente. Ele seria açoitado até o último sangue dele escorrer pelo seu corpo, até a última gota de sangue. Mas o que acontece? Ele apela não a Deus, primeiramente. Ele não diz, Senhor, me liberta da situação. Ele olha para Cláudio e diz, eu sou romano, viu? Ele está apelando para a lei mesmo do povo, para a lei escrita. Se ele fosse um homem que não anda retamente na lei, um homem que foge da lei, que não está com suas contas em dia, que não declara seus impostos, ele não poderia apelar.
Se ele fosse um criminoso diante da lei dos homens, ele seria condenado mais rapidamente ainda. Mas porque Paulo andava retamente diante dos homens, ele pôde apelar. Isso quer dizer que nós temos que honrar as nossas autoridades. Devemos seguir diante do nosso código de leis de maneira adequada. Como é que nós podemos dar bom testemunho do nosso Deus se não obedecemos às leis que Ele colocou sobre nós mediante homens? Ele te botou no Brasil, você tem um código de ética aqui, um código de leis, e é Ele que nós seguimos. Seguimos a esse código até o momento em que Ele não fere a lei do nosso Deus. Passando disso, aí sim, temos certa liberdade para fugir desse código ou, de qualquer maneira, passar por ele. Mas esse texto também nos mostra, ainda nesse sentido, que a lei dos homens, muitas vezes, pode estar sendo administrada de forma errada. Paulo, ele vivia retamente, nós não temos dúvida disso. Ele vivia retamente diante de Deus e diante dos homens. Mas os homens estavam usando do poder de maneira abusiva sobre ele. Cláudio chega com aqueles homens e diz, amarre logo ele aí, açoitem ele logo aí. Então temos que ter cuidado com isso. Algumas vezes as nossas autoridades, mesmo que sejam instituídas por Deus, colocadas por Deus no poder, podem estar cometendo erros assim. Podem estar injustamente tratando do povo de Deus. Precisamos ter cuidado para estar atentos e cobrar, não com ira, não com tochas e rebeliões, não quebrando nada, mas no momento oportuno, se for oportuno, cobrar com toda honra, com todo respeito, que a lei seja administrada de forma correta. Precisamos cobrar aos nossos governantes, aos nossos ministros, que vivam de maneira adequada diante da lei e que administrem essa lei de maneira adequada. Por fim, a última lição que esse texto nos ensina é que precisamos ter cuidado com a ira. Você já deve ter percebido que esse texto fala muito sobre ira. O texto mostra o povo parecendo animais, sacudindo suas capas, levantando poeira e fazendo uma baderna ali para que Paulo fosse morto. Isso nos mostra que a ira pode cegar. Aqueles homens que estavam fazendo isso não eram os ímpios, eram judeus. Eram pessoas que diziam amar a Deus, que sabiam a lei de Deus, mas por causa da ira estavam cegos. Paulo estava contando o seu testemunho e eles não estavam nem aí, eles queriam só matar Paulo. A ira nos cega. Precisamos ter cuidado com a ira. Foi isso que aconteceu com os judeus, foi isso que aconteceu com as autoridades. A ira não deve ser uma marca da igreja. Não devemos ser conhecidos por uma igreja irada que qualquer levante do mundo a gente vai lá com espadas e corta orelhas. Não, essa não é a nossa missão. A missão do povo de Deus não é apedrejar e aplaudir quando os ímpios são condenados. A nossa missão é orar por aqueles que têm ira contra nós. É se levantar com amor, com graça, com o evangelho, mesmo contra os nossos ofensores. É agir com respeito e com graça, com compaixão, pedindo sabedoria a Deus, pedindo coragem a Deus, para que a gente possa viver com firmeza nesse mundo, para que esse mundo não nos engula, mas que a gente possa de fato anunciar, mesmo que sejamos atingidos, mesmo que sejamos ofendidos por esse mundo. Precisamos ter coragem, pedir coragem a Deus, para viver como verdadeiros crentes nesse mundo, não marcados pela ira, mas marcados pela graça, pelo evangelho. E o livro de Atos, ele é assim, do começo ao final, você vai ver em todas as páginas, em cada pequena história que você vai lendo, seja Paulo dando seu testemunho, seja Estevão sendo morto, seja Pedro pregando e 5.000 sendo convertidos, em cada capítulo, em cada etapa do livro de Atos, você vai ver a providência de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, um Deus que é gracioso e cuida do seu povo nos mínimos detalhes, que cuida de cada passo da história para o avanço do povo, para o bem do seu povo, para o avanço do seu reino, por causa de Cristo. É isso que nós devemos lembrar o tempo todo. É por causa de Cristo que Paulo faz o que faz. Ele não era queridinho de Deus, ele não era mais especial que outras pessoas. Ele amava a Cristo e por isso Deus o usou. Você deve amar a Cristo, entender que por causa de Cristo podemos sofrer o que for, mas devemos avançar anunciando fielmente esse evangelho. Você pode ter certeza que nada nesse mundo, nem vida, nem morte, nem espada, nem fome, nem altura, nem profundidade, nada poderá te afastar do amor de Deus. Esse amor incondicional que foi derramado por nós na cruz. Esse amor incondicional de Cristo que nos faz vencer até os tribunais desse mundo, se for preciso, por causa dele, por causa do nosso Deus, que é o Senhor da história. Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque Tu conduz toda a história, não só a história do mundo, não só a história do universo, mas pessoalmente a nossa história. Te agradecemos porque o Senhor conhece cada coração aqui, cada lar aqui representado, conhece cada irmão, vê as suas aflições, tem visto as suas lutas, as suas lágrimas, tem visto o seu labor, o seu esforço, e te pedimos, ó Deus, não nos abandona na mão dos homens desse mundo,
Não nos deixa viver como desregrados ou ovelhas desraigadas aqui, desamparadas perto do Senhor. Nos faz viver, Pai, como um povo que te ama, como um povo que te adora. Nos ensina a depender do Senhor em todos os momentos, em toda a nossa vida, para que assim como Paulo percebeu, nada acontece por acaso em nossa vida. Não há um título de cidadão romano que tenha vindo por acaso. Nos faz olhar para cada etapa, para cada parte do processo como cuidado do Senhor, como amparo da tua mão, como provisão do Senhor. Nos faz perceber que o Senhor tem conduzido toda a história, cada passo da nossa vida, para o nosso bem, para a edificação da tua igreja, para o avanço do seu povo, para que assim todo o povo do Senhor, toda a igreja que está espalhada em todo canto, possa olhar para o Senhor e dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós somos alegres. Assim nós te oramos, te louvamos pelo Cristo que se entregou por nós. Em nome de Jesus. Amém.